Obrigada, Matheus, também. Já vou compartilhar aqui com vocês o texto, tá? Da página 254. O período da repressão, ok? Começa aí a censura à imprensa. Deixa eu ver o que mais. Débora, você pode fazer a leitura para mim, dessa página aí? Começar, por favor. A ditadura e a imprensa alternativa. Durante o regime militar, foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura. Esses órgãos de empresas ficaram conhecidos... Um pouquinho, Débora. Qual página que você está? Eu estou na página 255, professora. É 254. Isso. Tá. Um período de repressão. A partir de 1974, a história da empresa brasileira foi influenciada pelo novo regime de governo instaurado no Brasil, a ditadura militar. Nesse ano, por meio de um golpe, o presidente João Goulart foi afastado do poder e os militares passaram a governar o país. O governo instituído pelos militares era uma ditadura, ou seja, um governo imposto que tinha características autoritárias e repressivas. Assim, os opositores do governo eram perseguidos e impedidos de expressar livremente suas opiniões. A censura à imprensa. Para impedir a circulação de ideias contrárias ao governo, os militares passaram a censurar por meio de comunicação. E as manifestações artísticas, assim jornalistas, músicos, compositores e atores eram constantemente vigiados e tinham muitos de seus trabalhos alterados ou censurados, ou seja, impedidos de serem divulgados. Manifestação estudantil contra a ditadura na cidade de São Paulo, 1968. Muito bem, Débora, obrigada. Parabéns pela sua leitura. Aí eu continuo aqui, a ditadura e a imprensa alternativa. Deixa eu voltar um pouquinho antes aqui, que eu subi demais. Continuando aqui. Deixa eu ver outra pessoa para fazer a leitura para mim aqui. Oi, Gustavo. Primeiro que apareceu aqui na minha tela, pode falar. Eu posso ler, então? Pode. A ditadura e a imprensa alternativa. Durante o regime militar, foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura. Esses órgãos da imprensa ficaram conhecidos como imprensa alternativa. Essa imprensa utilizava humor e recursos como charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para burlar a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado. Um dos principais jornais alternativos foi o Pasquim, criado em 1969. Posso ler a importância e a liberdade da expressão? Pode. A importância da liberdade de expressão. Com a censura e a repressão vigentes durante a ditadura militar, a população perdeu o direito à liberdade de expressão. Você já parou para pensar na importância da liberdade de expressão? Viver em uma sociedade onde é proibido se manifestar é muito ruim, pois perdermos o direito de emitir nossa opinião e de ser ouvido,
Atualmente, a liberdade de expressão é um direito garantido por lei no Brasil. Não podemos esquecer, porém, que ao expressar nossas opiniões, devemos sempre respeitar as outras pessoas, tomando muito cuidado para não praticar nenhum tipo de discriminação ou intolerância. Muito bem, obrigada, Gustavo. Então, só para a gente entender o que a Débora e o Gustavo acabou de ler aqui, voltando aqui, ó. As pessoas faziam aqui ó, nas imagens, vocês podem ver as pessoas fazendo né, um protesto aqui, né? Ainda escreve ali, imprensa livre. O que quer dizer isso? Ou seja, que eu posso expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo. Às vezes o governo fez alguma coisa que eu não concordo. Eu posso, com vários grupos de pessoas que têm a mesma opinião que a minha, ir lá protestar. Escrevendo, né, através da imprensa, dando um depoimento na imprensa, né? E a imprensa vai lá e divulga aquilo que eu estou falando. Né? E aí teve um período que houve essa censura, ou seja, o jornal não podia expor aquilo que era a minha opinião. Então, eles começaram a fazer um protesto que chamou imprensa livre. Como isso demorou muito para ocorrer, o que aconteceu? Eles inventaram uma nova maneira de fazer, de burlar, né? De falar aquilo que pensa, através de charge. O que é charge? Quando você faz um desenho, uma caricatura engraçada de uma situação, né? Isso é uma charge, você faz uma historinha, cria tipo um gibi, né? Sobre um acontecimento. Então, o que acontecia? Os governantes daquela época não percebiam, né? Demoravam mais para perceber que ali embaixo daquela existia alguma crítica sobre aquele determinado governo. Então, era de uma maneira criativa, de uma maneira engraçada, né? Que eles acabavam. Quem que foi o principal criador? Foi esse jornal aqui, o Pasquim, né? Pasquim. É Pasquim, eu acho. Agora, eu acho que é Pasquim, eu já ouvi falar nesse jornal. Eu acho que é Pasquim. É? Bom, não, tem mais texto aqui. Deixa eu ver alguém mais que possa fazer a leitura. A imprensa e a internet, né? Já estamos mais atualizados. Oi, Rafaela, quer ler? Quer falar alguma coisa? Sim, eu quero ler. Com o fim da ditadura militar na década de 1980, a imprensa brasileira já passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens. Na década de 1990, com o desenvolvimento da internet, a empresa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além de edições impressas, começaram a ser publicadas em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular apenas no meio virtual, seja seguir algumas das consequências do uso da internet pela empresa. É para continuar? Pode continuar, meu bem. Além de ser um veículo de informações que atinge muitos brasileiros, a internet facilitou a troca de ideias e a interação com o público. Muitos sites permitem que leitores façam comentários e expressem suas opiniões. Ao lado, imagem do sisteminha que permite a participação dos internautas. A internet possibilitou a aplicação e a diversificação da internet. Vários grupos da sociedade criaram seus próprios canais de publicações de notícias e de comunicação com a população. Os indígenas, por exemplo, atualmente publicam na internet muitas notícias sobre sua cultura e sua luta por direitos. Na imagem, página do rádio indígena
veiculada pela internet. Você recebeu com a internet? Pode continuar. A internet vem contribuindo para aprimorar a empresa. Devemos ficar atentos, porém, com a fonte de informação que acessamos na rede, nem sempre aquilo que lemos na internet vem de uma fonte confiável. Assim, é importante conhecer a origem dos sites e das notícias que acessamos. Muito bem. Obrigada, Rafaela, pela sua leitura. Pessoal, aqui nós começamos a atividade, né? Na página 257, nós temos aqui mais um pouquinho sobre a atividade da leitura, né? Durante a ditadura, o regime militar limitou a liberdade da grande maioria dos cidadãos brasileiros. Para isso, foram adotadas muitas medidas, entre elas a implantação de atos institucionais. Aí, esses atos eram leis impostas à população, que concediam ao governo plenos poderes de repressão. Leia um trecho do AI-5, que trata da suspensão dos direitos políticos. Bom, como a gente já sabe, né, o Gustavo falou para a gente que esse símbolozinho significa que tem uma história antes dessa aqui, e aqui também tem uma história depois, né? Se justifica que tem antes e o depois desse trechinho aqui. Terceiro, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Isso aqui são artigos, né? São pedaços de uma lei, né? Ou seja, ficava proibido nessa época, né? Proibido de atividade de manifestação sobre política. Você não podia falar sobre política. Tem gente que fala que não gosta do Bolsonaro. Você não podia falar que você não gosta dele, nem falar que você gosta. Gosta, pode, né? Não podia falar que não gosta, né? Você não podia dar sua opinião particular sobre ele. Ou sobre qualquer outro político. No caso aqui, na nossa cidade, é o prefeito Marcos Trade, né? Não podia, você não podia falar nada o que você pensa da administração dele. Quarto, aplicação quando necessária. Aplicação quando necessária das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares. Então, o que podia te acontecer? Você ia ter a sua liberdade vigiada, ou seja, alguém ia ficar vigiando você, um policial, ou você ia ficar proibido de determinados lugares. Ah, vou no barzinho. Não, você não vai, está proibido. Ah, vou no shopping. Não, você não vai, está proibido de ir no shopping. Vamos um exemplo só, né? Naquela época não existia shopping. Mas vamos te dar um exemplo para vocês. O que era proibição? Era uma coisa bem assim, bem séria, né? Hoje não, hoje nós temos a liberdade de expressão. Eu posso ir na internet sem ofensa, né? Porque você expor a sua opinião não quer dizer você ofender ou xingar aquela pessoa que você não gosta. Você pode criticar, mas você não pode ofender. Isso não mudou, ainda é proibido ofensa, né? Essa pessoa que você está ofendendo pode te processar. De acordo com a AI-5, os cidadãos tinham direito de se manifestarem sobre assuntos políticos? Sublinhe o trecho que trata deste tema. Primeiro parágrafo lá, né? Você vai sublinhar? Não. Aqui, ó, proibido de atividades ou manifestação sobre assuntos de natureza política. Não, você não podia expressar nada sobre política. Você não podia dar sua opinião sobre política. Então, você vai grifar o primeiro parágrafo ali, ok? Vamos para a letra B. Como a AI-5 afetava a vida da população? Cite trechos da lei que tratam sobre isso, né? Você vai voltar lá no textinho e vai pegar. O AI-5 afirma que, quando necessário, os cidadãos terão sua liberdade vigiada. Está lá naquele textinho que eu acabei de ler também, né? Tá ali os 2 parágrafos que você pode colocar aqui, ó. Liberdade vigiada e proibição de frequentar determinados lugares. Essa é a resposta, ok? Calma aí, prof, eu não terminei aqui. Não, vou parar aqui mesmo. É até a próxima página e a gente já encerra, tá? Tá.
Acho que a outra aqui, acho que é a leitura também, né? Até 258, que é a página da leitura. Leitura também, né? Eu vou só abaixar aqui, ó, se alguém tiver aqui ainda, tá aqui a letra A, B e C dessa atividade, ok? A, B e C. Vou pedir pro Davi, que apareceu aqui com a mãozinha levantada para mim. Tá quietinho aí, Davi? Deixa eu achar o Davi aqui de novo, que ele sumiu da minha tela. É que vocês ficam sumindo, vocês são bastante. Eita, o que foi na sua testa? O que foi na testa? Eu tava brincando com meu irmão, aí eu fui pegar o chinelo, aí eu bati a cabeça na parte de ferro, aí começou a sangrar. Eita. Ok, pessoal? Davi, lê para mim aí a página 258. Tá, é que eu esqueci o meu livro aqui. Eu vou pegar ele aqui. Tá, enquanto seus colegas terminam a página 257. É que página mesmo? 258, só para a gente finalizar. Achei. Mas vocês dois vão viver, né? Tudo que eles faziam. Cidadania no dia a dia. A imprensa e o compromisso com a verdade. Atualmente, a imprensa e os meios de comunicação divulgam uma enorme quantidade de informações. Você já reparou nisso? Pela internet, televisão, revistas ou jornais, temos acesso diariamente aos fatos que acontecem em diferentes lugares do mundo. Muitas vezes, porém, as informações que chegam até nós acabam sendo controladas pelos grandes grupos das empresas. Assim, sem o devido compromisso com a verdade, por vezes esses meios de comunicação divulgam informações mostrando apenas um lado das notícias, sem apresentar aos cidadãos as várias versões sobre um fato. Observe a Charles Siqueira. O jornal. Cadê o outro lado da notícia que deveria estar aqui? Ivan Cabral, cadê o outro lado da notícia que deveria estar aqui? Sorriso Pensante, 14 de junho de 2010. É muito importante, de forma crítica, os veículos de informação que acessamos, buscando pesquisar se eles têm um compromisso com a verdade. Entender as diversas versões de uma notícia é fundamental para que possamos formar opiniões. Observe a chart de acima, qual é a crítica feita pelo artista. Só um minutinho que eu vou fazer compartilhamento de tela aqui, para ver se... Ah, tá. Não vai resolver. Eita, subi demais a página aqui. Espera aí, pessoal, já vou consertar aqui. Página 250. Aqui. Ok? Aí, só desce mais um pouco. Tá. É que eu acho que tem gente que está aqui ainda nessa página. Não vou conseguir. Tem gente que tá rabiscando só a tela. Ah, agora eu vou ver quem é. Débora, ok? Terminou essa página aqui, é a Débora mesmo. Oi, Débora, tudo bem aí? Prof, Espera só um pouquinho. não sei o que está acontecendo, não. Eu tô tentando subir para conseguir copiar, aí eu fico rabiscando. Tá. Eita, deixa eu compartilhar. Você conseguiu, Débora, finalizar essa página aqui? Um pouquinho da B. Então tá. Oi, pode falar, Davi. Você já foi ao Rio de Janeiro? Eu não. O Gustavo colocou uma estrelinha aqui na tela para mim. Nas férias de janeiro, eu sempre vou ao Rio de Janeiro. Olha lá, o Cristo Redentor. Ah, legal, Eu visitei legal. o Cristo Redentor uma vez, eu acho, quando eu era pequeno. Bebezinho. Ok, Débora?
Aumentei um pouquinho a tela aí para facilitar para você. Ô, prof, Pode falar, Davi. eu sempre vou ao Rio de Janeiro, nas férias de janeiro, eu sempre passo 10 dias lá. É? Eita, que bom, hein? Será que esse ano vai dar para ir? Final, o ano que vem, aliás, começo do ano que vem? Essas restrições. Assim que você terminar, você me dá um ok, Débora, para mim só finalizar a página 258, tá? Tá bom. Rapidinho que a gente tem só tem mais uns 10 Determinados lugares. Uhum. Ok? Aham. Beleza. Então, essa aqui você acabou de ler para mim, né, Davi? Aqui foi a charge que o Davi acabou de ler. O que eu entendo nessa charge? Que tinha um leitor lendo aqui e, de repente, a notícia sumiu. Era mais ou menos a ideia que as pessoas tinham, né? Que você estava lendo ou falando sobre algum determinado assunto político, né? E, de repente, esse assunto... Não aparece a segunda parte do jornal. Por quê? Porque a pessoa foi cortada, né? Para não ouvir falar do restante da notícia. Ok? Bom, era até essa parte. Ô, prof, porque poderia ser uma notícia fake ou algo do tipo relacionado à população ou uma crítica feita. Exatamente. Deixa eu só finalizar com a leitura aqui da página 259, né? Porque a 258 você leu, e acho que já finaliza a história, né? A última parte de história, né? O que eu estudei? Neste capítulo, conhecemos um pouco a história da imprensa brasileira. Vamos relembrar os principais assuntos que estudamos. Os primeiros jornais do Brasil foram criados no início do século XIX. Ao longo dos anos, a imprensa foi se diversificando e passou a abordar assuntos relacionados à política, à abolição da escravidão, ao papel das mulheres e os direitos dos operários. No século XX, muitas revistas destinadas ao público feminino divulgam conteúdos relacionados aos ideias de beleza, ao consumo e à vida doméstica, buscando moldar um comportamento feminino. Ao longo do século XX, o rádio e a televisão foram importantes meios de comunicação da imprensa brasileira, possibilitando o acesso às notícias. Durante a ditadura militar, a imprensa brasileira sofreu com a repressão e a censura. O que seria a repressão? Cuidado com o que estava sendo falado, cuidado com o que estava sendo noticiado. Ou seja, eles escreviam uma palavra, aí os governantes iam lá, trocavam aquela palavra, tiravam aquela frase, isso seria repressão, né? É quando eu vou modificando aquilo que você está escrevendo, né? Para que não apareça aqui a linha do seu pensamento. Censura, quando eu corto mesmo, você não vai falar sobre esse assunto. Você está proibido de falar sobre esse assunto, ou seja, estou te censurando, né? Estou te proibindo falar sobre esse assunto, ok? Então, finalizamos. Deixa eu interromper aqui. Estamos encerrando por hoje, né? Não sei se eu volto com vocês amanhã ou não, tá tudo muito incerto, mas espero que sim. Até amanhã, talvez. Gente, se não for eu, vai ser a Carla, tá? Beijinho para vocês e um bom descanso. Até a aula de ensino religioso que vocês têm daqui a pouco, né? Tchau, tchau.